Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Uniprocessos. E hoje o nosso tema é de interesse geral de todo mundo que está se preparando para concurso. Administrativo em foco. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que ter o nosso professor Jesus aqui conosco. Muito obrigada, professor, por ter vindo aqui participar desse bate-papo, né, dessa matéria que é essencial nos concursos. E também aqui a nossa coordenadora dos concursos, né, nossa querida Gláucia, que está aí convivendo com todo mundo, os professores aí super antenada nos concursos que estão por vir e os concursos que estão acontecendo, né? E direito administrativo é tudo na vida de uma pessoa humana que quer fazer concurso. Diga aí, professor. Verdade, eu gostei do pessoa humana. Você me conhece. Claudine, antes mesmo de começar a falar desse ramo do direito público, que é o direito administrativo, sim, que tem toda uma fundamentação, eu quero dizer que o seu olhar me lembra muito, mas muito mesmo, o olhar do seu pai. Eu digo isso porque quando a gente conversava, eu sentia que ele estava muito presente, o seu olhar ele é presencial. Então, olhando para você, eu estou olhando para o seu pai. Eu tinha que falar isso. Né? Mas voltando nós estamos aqui... à distância, mas nós estamos presentes. Presentes. Uniprocesso. Eu me lembro que uma das primeiras aulas que eu ministrei na instituição, tinha uma pessoa lá fora, sabe? Olhando, percebendo tudo. E depois eu descobri que era, né? Não interrompi a aula, mas sabia que estava lá, que era seu pai. Sempre de olho, devia estar vendo a importância do direito administrativo desde aquela época. Vendo como é que era a aula do professor. Também. Tinha que ficar fiscalizar tudo, né? né? Saber como que é esse professor. É isso aí. Claudine, falar do direito administrativo é falar de organização. Eu acho que esse foi o motivo pelo qual eu fui atrás. Eu sou muito organizado. E a administração pública, ela precisava de um instrumento para organizá-la. E é isso. O direito administrativo ele é uma estrutura organizacional. Imagine essa instituição aqui que nós trabalhamos sem saber quem funciona para quê, onde funciona, como é que se produz aquilo que se propõe produzir, né? Então, quando a gente estuda direito administrativo, a gente estuda um ramo de organização. Falar de administração pública, direta, indireta. Por que se chama direta? Eu falo para os meus alunos em sala de aula que você tem que se perguntar até o lógico. Até o óbvio. Porque... Nossa, professor, a gente está perdendo tanto a noção do óbvio. Ultimamente. Tem investido muito, eu acho que é melhor perguntar sempre. Não, é porque alguns alunos chamam... Perguntar para se deixar saber. Também. O óbvio. Também, sim, né? Teve uma aluna que me perguntou, professor, por que chama direto e indireto? E todo mundo se olhou e o questionamento dos olhares... Sabe que professor lê o olhar de aluno, né? É terrível, né? E aí eu parei, vou abrir um parêntese. Ela tá fazendo certíssimo. Porque se eu inverter a pergunta, se eu colocar para vocês, eu duvido que alguém me diga aqui por que chama direta, por que chama indireta, por que o Detran é uma autarquia, por que o Banco Central é uma autarquia. Porque tudo tem uma motivação, né? Não tem como a Caixa Econômica não ser uma empresa estatal. Existe um motivo pelo qual ela é uma empresa estatal, né? Então, assim, eu me empolgo muito quando o assunto é direito administrativo. Você falou em foco. Você poderia explicar? Agora é minha vez como aluno. Por que administrativo em foco? É o que nós estamos aqui focando no assunto, o nosso ponto focal
é direito administrativo, hoje para concursos. Para concursos. Hoje é para concursos. Nossa coordenadora sabe do amor e da paixão que eu tenho por esse tema, né? Sim. E que aqui na instituição a gente acaba dividindo, né? Porque tem a base do direito administrativo, mas tem as leis administrativas, né? Que a gente acaba separando. Isso eu acho interessante, né? Por exemplo, tem dia que eu entro para dar aula de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92. Aí depois minha coordenadora fala, vou precisar de você semana que vem para processo administrativo. Aí eu até explico para os meninos, professor, não é direito administrativo? É. Só que a gente separa. E essa separação, ela é didática, Claudine. Ela é didática. Nós fazemos isso, não é de agora. Nós fazemos isso de muito, eu posso falar até mais de décadas, né? Que é mais ou menos 21 anos que eu apronto por aqui, não né? Entrega a sua idade não, Jesus. Não, isso aí foi a profissional, foi a idade profissional. Mas é isso, estamos aqui para conversar. Vamos conversar sobre o direito administrativo, né? Você me falou uma coisa aí que é bem legal. É dividido, né? É dado... dividido em alguns temas dentro do direito administrativo, porque nem todos são cobrados em todos os concursos. Verdade. Né? Mas quais são os temas mais cobrados? O que cai mais? Porque o aluno quer saber isso. Quando a gente está falando de administrativo em foco, que todo mundo sabe, que todo mundo tem que estudar, né? O que é mais importante? Por onde começar? E o que é mais importante? O que cai mais direito administrativo? Você acredita que eu que cai tudo? Não, Quase! não. Tô até assustado com a pergunta, porque nós sempre estamos num processo de aprendizagem, né? Uhum. E de uns anos para cá, a minha coordenadora tem me chamado a atenção sobre... Você viu a banca, então eu quero começar aqui o primeiro foco. É a banca. Porque cada banca, né, tem um estilo. Um foco diferente. Isso, exatamente. Cada matéria. Então, o primeiro foco dentro do direito administrativo para concurso não é o direito administrativo, é a banca examinadora. Vou te trazer aqui como exemplo. Entrei essa semana para a Lei 8.112 e era o concurso da banca FGV. Então, fui lá, que a gente tem que se preparar, ver o que eles estão cobrando agora, porque ano passado já mudou um pouco. Para quem não sabe, servidores públicos. Isso, é o regime jurídico do servidor público, perfeito. Aí, vi que a FGV, ela tem uma forma de cobrar que é o conhecimento todo. Como é que funciona isso? Ela quer que você entenda o que é o regime jurídico, o que é a Lei 8.112 e dentro daquele texto que ela traz, ela vai te cobrar, por exemplo, sindicância. PAD. Mas, Claudine, para eu responder uma questão de sindicância... PAD, só para o pessoal que não sabe. Ela vai ter... né? Mas tá certo, processo administrativo disciplinar. Né? Eu preciso entender... Porque nem todo mundo está estudando. Não, você está certo. Você está assistindo, mas vou começar a estudar agora. Não, você está certíssima. O concurseiro já vai sair daqui com todas as respostas, né? Isso, você está certíssima. Para eu responder uma questão do processo administrativo disciplinar, que é o PAD, eu preciso entender quem é um servidor público, porque o foco dentro do PAD é ele. Eu preciso entender qual a responsabilidade dele, civil, penal e administrativa. Então, peraí, eu estou diante de um leque, adoro metáfora, eu estou diante de um leque e eu estou abrindo, essa se chama FGV, Fundação Getúlio Vargas. Volta para o SEBRASP, que eu prefiro chamar CESP pela antiguidade. CESP. O CESP já não, ele é direto. Se o meu assunto é licença, eu não preciso de todo o conteúdo, porque eu estou falando da licença para tratar de interesse particular. Ele não vai te cobrar de forma indireta quem é o servidor público, que precisa de uma sindicância, de um PAD. Se ele estiver respondendo, ele não vai tirar essa licença, que ela é discricionária. Até a pergunta, não precisa saber o que é discricionário. É o SEBRASP, mas precisa saber o conteúdo em foco, que é aquele escondido, aquele detalhe. E para isso eu falo para o meu aluno, você tem que se tornar, e é com tempo, né, Claudine? Não é rápido, uma águia. E o que é? Por que eu falo águia? Porque quando ela vai caçar, ela coloca um olhar cirúrgico, um olhar especialista, que quando ela abre aquela patinha que ela tem ali para pegar o animalzinho que ela quer, ela já calculou tudo aquilo. Esse é o SEBRASP. Vamos para Quadrix? Vamos. Vamos começar a chorar? Vamos, porque é isso. A Quadrix é de chorar. Você estuda, mas qual é o ponto dela? Interpretação.
Não é a lei em si, é a interpretação. Aí a gente cai num grande problema no Brasil. As pessoas não sabem interpretar, Claudine. E isso é muito triste. Não sabe ler nem escrever. Pois é. Então, em sala de aula eu trabalho a interpretação. E não é a extrínseca, a expressa, é aquilo que está entre linhas. É quando se infere do texto, né? E aí a gente vai mudando. Dentro do direito administrativo, tirando as bancas, o assunto mais cobrado, atos administrativos. Aí eu vou me antecipar. Você não vai pedir para eu falar o que eu já vou falar. Uma declaração unilateral do Estado para produzir efeito. É um ato administrativo, uma declaração que busca produzir um efeito. Como, por exemplo, na rua, estou diante de um semáforo. Aquilo ali é a administração dizendo, me obedeça. Porque senão, está vendo o pardal ali? Eu posso mandar para sua casa uma multa, que é um ato administrativo. Eu gosto de concretizar o direito administrativo. Então, quando eu ensino que é um ato, eu mostro um semáforo, um apito do guarda de trânsito, uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito. Eu acho que isso faz com que o aluno tenha um aprendizado mais incorporado, porque é disso que a gente precisa, incorporar o assunto, o tema. Para isso você tem que gostar muito do tema. E você está diante de alguém que gosta muito do tema. E essa questão, Jesus, que você está colocando do incorporar, em outros episódios a gente justamente falou sobre isso. Hoje a gente está diante de um mercado que quer trazer uma certa facilidade, né? Muito prático, muito instantâneo. E não adianta, se você pegar toda essa dinâmica das bancas, não tem um método para você falar, não, é desse jeito aqui e acabou, você vai saber responder aquela questão da prova. Não tem como. Você tem que realmente sentar e estudar e entender, porque cada banca cobra de uma forma diferente. Então, para não ser surpreendido, é inculcar isso realmente, saber o que significa esses atos administrativos para saber como cada banca vai abordar isso. Ou seja, eu gostei do que você começou a falar aqui a princípio. Sim. Porque muitas vezes o aluno vai começar a estudar e ele fala assim, meu Deus, vou ter que decorar todos esses artigos. Eu falo, menino, é o seguinte, você tem que entender o instituto, entre aspas, direito administrativo. O instituto, direito constitucional. Você tem que entender, quando você vai ver um regimento, já pensou, é muita coisa, mas você tem que entender o que é o TJDFT. Isso. Como um todo, porque aí fica mais fácil de você aprender, de você entender o que é que cada... Porque tem uma lógica. Não é só o artigo, o primeiro, o segundo, terceiro, parágrafo único, não sei o que, tal. Tem uma lógica. Então, para você ir bem em todas as bancas, porque cada uma vai ter um olhar diferenciado, nada melhor de olhar para o direito administrativo e ver que é o quê? Adorei o que você falou. Uma metodologia para organização da administração pública. Como se fosse um processo, um procedimento, como é que tudo funciona, né? Tudo vai agir, tudo vai funcionar, proceder. Isso. Eu chamo isso de quebra-cabeça. É um quebra-cabeça e, às vezes, tem uma peça que a gente não está encontrando. Não sei se você gosta ou já montou. Eu gosto muito e monto. Mas tem um momento que, sabe aquela peça que você quer encaixar porque dá com vontade, né? Aí você tem que parar para entender que não é o momento. Eu preciso de uma peça anterior. Eu preciso de uma base para poder começar a construir. Até para poder enxergar, né? Exato. Porque tem hora que você fala assim, isso aqui é uma outra ponta, mas peraí. Não é daqui. Não encaixa. Não é daqui. O direito administrativo, ele é um ramo de direito novo, recente. Aí quando eu dou a data, eu acho engraçado, Glaucia, que os meninos começam a fazer assim, professor, o senhor não está bem. O senhor falou que é da queda da Bastilha, Revolução Francesa, 1789... E, de repente, o senhor fala que é um ramo do direito novo, recente. Eu falo, em comparar com outros direitos. Sim, por exemplo, aí eu trago o direito tributário, que é antes de Cristo. Até brinco eles. Até Jesus deu aula de direito tributário. Porque ele disse, dá a César o que é de César. Paga o tributo, pague o imposto. O Estado precisa disso, né? Então, assim, em comparar com os outros direitos, o direito administrativo é um direito recente, autônomo, novo. E aí vem a dificuldade dele no primeiro momento. Ele não é compilado, Claudine.
ele não está num local chamado como os outros. Vou trazer os outros aqui. CPC. Olha que coisa maravilhosa. Código de Processo Civil, está compilado. Código Civil, está compilado. Trabalho, CLT. Tributário, Código Tributário Nacional. Até a Constituição. O direito administrativo não tem. Então, nós estamos espalhados nas leis e na doutrina. A doutrina é uma fonte. Doutrina são os conhecimentos, né? Doutrina são os cultores do direito que escrevem sobre o assunto. A doutrina é uma base para a gente. A gente precisa de um doutrinador. Celso Antônio Bandeira de Melo, Maria Silva Zanella de Pietro, muito deles, porque eles explicam o que é o direito administrativo e eles foram tirando das leis, do ordenamento jurídico. Então, essa primeira dificuldade para o aluno fala assim, mas professor, cadê meu código? Eu não tenho, nem eu. Eu também não tenho esse que você quer, né? Você sabe que foi um dos motivos pelo qual eu decidi direito administrativo, pela dificuldade. Foi a dificuldade mesmo. Eu falei assim, mas tá onde? Claro que eu coloquei o olho no mercado e vi assim, tem pouca gente aqui. Falei, aqui eu vou, né, nadar de braçada, né? Então, o direito administrativo... E no final, é a matéria que se torna mais fácil. E eu vou te dizer por quê. Porque ela é repetitiva. Quando a gente aprende o que é um agente público, para que ele serve e onde ele trabalha, que é um órgão... Para você entender, né? Isso. O que o administrativo... Aí você acaba falando assim, peraí, então a multa que eu recebi de um servidor do Detran, como está se conectando? Multa, servidor, Detran e é o Estado. E ele não me multou porque quis. Ele me multou porque eu cometi uma infração. Você vai ligando, você vai montando. Aí você vai lendo a legislação, você fala assim, nossa, o legislador é repetitivo. E ele Claudine. Outro dia eu peguei, foi porque eu não tinha nada o que fazer mesmo. Eu falei assim, essa lei aqui tá repetindo demais. Você acredita que eu fui contar os artigos repetidos? 20%. Não. 20%, imagina, de 100 artigos tinham 20 falando a mesma coisa, só que muda a linha. Ao invés de sujeito, verbo, predicado, era predicado, verbo, sujeito. Entendeu? Só mudou. É a mesma coisa de ir numa pastelaria, né? E tem aquela extensão de sabores ali, queijo com carne, e depois carne com queijo. Só se repete. Exatamente isso. Então, assim, você está poupando 20% do conteúdo que você olha e fala assim, já vi isso aqui lá. Vou colocar na prática isso. Conceito de agente público tem várias leis. Aí o aluno assistiu uma aula comigo de improbidade e falou, professor, já sei o que é o agente público. É uma pessoa que exerce uma função para o Estado com ou sem remuneração, temporariamente ou não, mas ele está trabalhando para o Estado. Ele é um agente público. Aí eu entro para dar aula de processo administrativo e falo de agente público. Aí eu entro para dar aula de licitações e contratos, falo de agente público. Falo, professor, de novo? É a mesma aula? O que está acontecendo? Eu falei, não, é o legislador fazendo isso. É interessante demais o direito administrativo quando você percebe que é repetitivo e que não tem grandes dificuldades como outras matérias. Vou dar exemplo. Dificuldade, mas não é impossível, né? Tributário. É um pouquinho assustador no primeiro. Pela quantidade de tributos. Se bem que a gente está passando por uma reforma agora. Não é? Não, vamos, Claudine, não, vamos. Mudar de nome é para a mesma coisa. Não é? Não sei, não vou discutir sobre isso. Acho que está reduzindo um pouco. E já é um primeiro passo. Algo que estava aí há mais de 20 anos, a gente esperando, né? Não é a solução do mundo. Não mas já é alguma coisa. Eu espero, sinceramente. Porque, olha, ser empresário no Brasil é uma coisa penosa, difícil, porque a quantidade de tributo é uma coisa assim absurda, que a gente fica assim, meu Deus do céu. Mas é isso, estamos aqui, firme e forte. E vamos continuar. Vamos continuar. Né? Mas é isso, então eu tenho o primeiro foco, a banca examinadora. Eu, aluno, sou obrigado a conhecer a minha banca. Eu tenho que fazer questões da minha banca. Para isso é muito importante, né, professor? Treinar, porque ainda repetem muitas questões, né, nos concursos, não repete? Claudine, o assunto é o mesmo, é só a forma de falar. Não, mas às vezes repete mesmo a questão inteirinha lá, né, em torno de 10, 20%. Tem até briga, porque algumas bancas copiam das outras também, tem isso, viu? Antigamente era mais de 30%. Era muito. Agora, obviamente, não tem como você perguntar de uma forma diferente a mesma coisa.
Chega uma hora que esgota. Então, se o menino e a menina estão lá estudando, fazendo, quando eles se depararem com a prova, vão falar, já sei. É isso. E não tem nada melhor do que sentar para fazer uma prova, olhar a questão e dar aquele sorrisão. Sabe? Ainda mais quando o aluno nos procura, e a Glaucia sabe disso, e diz assim, professor, deu isso aqui em sala de aula. Nossa, eu me sinto... a voz do professor. Eu ia falar disso gritando. agora. A gente estava conversando com uma aluna, a Amandinha, e é tão engraçado essa questão, assim, de você estar numa prova e você ouve realmente o aluno. A Kilma, ela trouxe num podcast que a gente fez justamente o testemunho de um aluno que parou ela na igreja. Kilma, eu fui pro seu aulão lá em Águas Claras, só para esse aulão. E na hora que eu sentei para fazer a prova, eu escutava a sua voz, era o que você tinha dito no aulão. Então, essa questão da proximidade de vocês como aluno, nós, quanto instituição com os alunos, isso é fundamental, porque isso, por mais que você busque em conteúdos gratuitos na internet ou em qualquer outro lugar, não te traz essa pessoalidade, não te traz essa aproximação, quanto no presencial que a gente tem, quanto no online. A gente tem o teu curso gravado de 8.112 e ali você consegue trazer esses exemplos para os alunos. Então, nada substitui realmente esse contato com o professor, esse contato com a instituição. Eu acho que isso é essencial para o aluno, né? A semana passada a aluna falou assim, professor, eu decidi assistir de novo a sua aula, porque é presencial, mas eu assisti online, eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu digo, ai meu Deus, estou preparado. Vai, fala. É igualzinho. Igualzinho. O senhor grita, o senhor fala tudo. Falei, eu busquei fazer isso, né? A gente se entrega, né? Então não dá para fazer diferenciado, não. Tem até a entonação da voz. Às vezes, alguns alunos até questionam, não, mas para que isso? Não sei o quê. Às vezes não se acostuma com essa diferenciação de um professor para outro, mas é engraçado. Outro testemunho de aluno falando, gente, até a entonação do Jesus, assim, parece que ele tá olhando para mim e percebe que eu tô já me dispersando ali. Ele fala mais alto, eu volto, retomei pro sentido aqui. Então é intencional. Eu acho que no online no online eu finjo que eu tô em sala de aula. Eu mentalmente, sabe? Que é para dar. Só que cada um na sua casa. Estou tentando me acostumar um pouco mais com isso. Eu sou muito presencial, Claudine. Eu sou muito presencial. Estou trabalhando isso. Ela sabe. Assim, é uma... Como é que fala? Pode ser... Tem gente que acha que é maldição, tem gente que acha que é bênção. Eu acho que é uma coisa a mais. Porque você pode chegar onde as pessoas não poderiam te ver, ter o contato e ter a oportunidade de estar aprendendo. Sim. Então, nesse sentido, é muito legal, né? Você estar próximo, você poder ter esse contato, entendeu? E poder chegar. É uma questão de democratização, eu acredito. E veio para ficar, a tecnologia, né? Ela veio para ajudar a gente e veio para ficar. Então, não é a única, mas é uma das formas poderosas de você trabalhar com a educação. E alcançar, né? Assim, porque por mais que hoje, dentro da rotina, é muito complicado a gente achar um tempo de qualidade para estudar, ainda assim tem aqueles que se adaptam muito mais com essa questão do online, realmente de não ter mais essa dinâmica de sentar ali numa sala de aula com vários alunos. Ele prefere estar ali no online, onde ele pode acelerar ali a velocidade do vídeo e ele vai ter muito mais qualidade no estudo pelos vídeos. Não existe isso. Se a gente for falar assim, o que é melhor, é o presencial ou online? Depende. Isso depende, entendeu? Cada um vai ter. E que bom que todo mundo pode escolher, né? E que bom que a gente tem os dois, né, Claudine? Que bom que a gente tem os dois. Temos. Nós temos os dois, tanto presencial quanto online. Eu falei para alguns amigos que ia fazer essa gravação, né? E coincidentemente mesmo, pelo menos uns 3 ou 4 me fizeram a mesma pergunta, né? Como eu aprendo os conceitos dos institutos do direito administrativo? Por exemplo, poder de polícia, como é que eu aprendo esse conceito? Ato administrativo, como é que eu aprendo esse conceito? Então, assim, chegou a oportunidade. Estou trazendo, né, a pergunta que foi feita antes, né? O que eu falo para o aluno é que ele não tem que decorar. Porque se ele decorar e a gente fica nervoso, Claudine, esquece. A gente esquece, né? Ele tem que concretizar o tema. Então, por exemplo, poder de polícia. Aí você pega o conceito. O poder de polícia é um conjunto de atos, de normas, que tem como objetivo limitar a sociedade, né? E aí, se ele tem como objetivo limitar a sociedade, quem é que tem esse poder de polícia? Eu tenho que procurar. O Detran
tem esse poder de polícia, Aham. né? E por que o Detran tem esse poder de polícia? Que é para coletividade poder agir, poder cumprir os seus direitos. Quando um retira o direito do outro, esse um tem que ser penalizado. Ele tem que ser retirado. Então é possível caçar a carteira de motorista. Que apesar da palavra, eu não gosto muito, porque caçar parece que é para sempre, não é? Mas é temporariamente, eu vou impedir que você dirija. Então, ó, eu já estou aprendendo poder de polícia, não decorando o conceito, mas tentando entender por que tiraram a minha carteira de motorista. Por que me multaram? Por quê? Coisa mais triste, Claudine, chegar e não ver seu carro. Já pensou? Deus Nossa. me perdoe. Uma vez eu estava no estacionamento, mas Foi? eu rico aconteceu. Não foi comigo, não. Chegou e o outro falou assim... Foi o Detran. O cara falou, ainda bem, moço. Ah, não, Você eu pensei entendeu? que foi roubado. Ah, não, É. não. Então, que bom que o Detran, que tem poder de polícia, levou o carro. Tirou. Olha você materializando o assunto. E isso É. cai, você acredita que isso cai na prova? Sim. Isso cai na prova. Tema de redação também, né? Não, às tema vezes. de redação, poder de polícia e explicar que é autoexecutoriedade. O próprio Detran não precisa pedir para um juiz para levar seu carro. Ele vai lá e Ele leva. tem este Tem. poder Ele de polícia. polícia. De polícia. Sim. Então é isso. Mesmo sem o ser. Para os meninos que me perguntaram, para as minhas alunas, meus amigos que me perguntaram, você tem que parar de achar que vai decorar todos os conceitos dos institutos Caraca, jurídicos. não É tem muita jeito, coisa. gente. É muita Para cada coisa. área que você vai, aqui eu estou em civil, vou decorar tudo. Não tem como. É sentir mesmo. Nu. É entrar no assunto e começar a materializar. Né? Faço muito isso. Até porque, como professor, Se o não que a gente tem... exemplificar, não vai, né? Não vai. E o aluno quer, né? O aluno pede. Professor, me dá um exemplo. O cara segura mais um pouquinho, mas você vai ver que está na sua cara. Aí ele até procura assim, ó. Mas exemplo é importante mesmo. Né? Diga aí outro importante pra gente, professor. Vamos lá. Dentro do direito administrativo, Que cai, independente... que despenca. Que despenca, né? Independente de banca examinadora, é o regime disciplinar. Eu não sei se é porque está aumentando cada vez mais, né, o regime disciplinar. Então, você tem que entender o que é uma advertência e por que um servidor, e não precisa ser servidor, um agente público está sofrendo uma advertência. Uma suspensão e qual a diferença entre elas. Vou dar como exemplo a FGV. Esse ano agora, em 2023, ela traz um texto, conta uma história e te pergunta qual penalidade. Aí chegou o momento de você falar, eu não abri a Lei 8.112, que é o regime jurídico do servidor. Eu não li, eu não assisti uma aula, eu não fui lá no processos, concursos. Perdeu, então. Perdeu. Né? Porque é isso. Você tem que saber o que é e quando que eu vou sofrer. Então, regime disciplinar é a aplicação das penalidades. Tem um artigo muito cobrado na 8.112, que é o 127, que é o que diz assim, são penalidades, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição, demissão. Então, eu tenho que saber quando que é destituição, quando que é demissão. Eu dei essa aula em sala de aula e o aluno, eu tenho que frisar agora que é em sala de aula, porque pode ter sido online, né? Aí o aluno disse assim, professor, então... O jornalista falou errado, porque ele falou demitido e era exonerado. Eu falei, aí, você tá aprendendo, você viu? O servidor público foi demitido. Não, ele não foi demitido porque era um cargo comissionado, e o cargo comissionado foi exoneração. Essa ligação é cobrada em concurso público. FGV cobra um conhecimento, eu chamo de holístico. Tá? Você não pode ter o seu conhecimento ilhado, estanque. Eu aprendi esse artigo fechado. Não. Não dá. Esse artigo existe porque existe uma outra norma que falou sobre ele. Então, às vezes o aluno fala assim, professor, a aula é de 8.112, o senhor falou do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Eu não trouxe a Constituição. Eu falei, você já está errado. Porque tem que andar com a Constituição Pelo de manhã, amor de Deus. à tarde e à noite. Mas a aula não é de 8.112? Não. Ela é de direito. E o direito começa na Constituição. Não tem como dar aula de nenhuma matéria se você não andar com direito constitucional. Hoje teve uma aluna, eu falo aluna, mas já tem 10 anos que ela se formou aqui, né? Mas ela estava falando assim, eu estava fazendo a minha segunda fase de tributário. Quando eu olhei, eu falei, ação civil pública. Mas é a ação civil pública disso ou daquilo, disso, daquilo. De repente, veio a voz do professor de Direito Constitucional, na segunda fase de tributário. Ação civil pública é ação civil pública e pronto. Nossa. E aí ela colocou o nome ação civil pública, que vários alunos quiseram, para mostrar que sabiam, colocar. Erraram.
Então, quer dizer, mesmo numa prova de segunda fase, que é a coisa mais, né, estanque, mais focada, uma prova de segunda fase de tributário, o constitucional. Mas é lógico, constitucional é em tudo. O professor Cristiano, uma hora dessa, deve estar vibrando, né? No nosso podcast, ele, constitucional é a matéria mais importante. Não, aí a gente tá Eu já tô imaginando a cara dele de felicidade. Não é mais ele importante. Vou voltar aqui, mas é a base de tudo, gente. É a base. Vamos lá. É se você não tem... Aliás, se você sabe bem, você vai em tudo. Vai. Não só em direito. Pode ficar feliz aí, Cristiano. Não, mas eu preciso muito do direito constitucional para explicar qualquer tópico do direito administrativo, até porque nós não temos codificação. Nosso status é separado, a gente está em tudo que é lugar, mas estamos lá também. E aí, às vezes, o aluno fala assim para mim, eu vi essa parte aí com um professor de constitucional. Eu falei, pois é, a diferença é que ele vai aprofundar ainda mais de forma constitucional. E eu também vou aprofundar, só que de forma administrativa. E é isso, mas um precisa do outro, né? Agora, voltando à moça que acertou a peça, que felicidade, hein? Você ler uma segunda fase, olhar e falar, é isso, é essa peça. Não, mas não lembrou, é isso que eu tô falando, era tributário. Aí ela ia colocar outro, aí a Associação Civil Pública, eu não me lembro mais do que. Aí ela falou, não pode, porque eu lembrei do professor lá gritando. Gente, pelo amor de Deus, não inventa moda não, ação civil pública. Ação civil pública, pronto. Não precisa falar do que é e pronto. Não põe nada. Aí ela... Entendeu? Uma prova. Que sucesso, né? Não é? Mas voltando aqui a esse segundo tópico, que é o regime disciplinar, que são penalidades, aí dois pontos que eu chamo a atenção também. Sindicância e PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Apesar de trabalharmos juntos, eles são separados. E é tão sutil a diferença. Quando a coisa é leve, é sindicância. Quando eu não sei nada, é sindicância. Quando a coisa é pesada, é para te demitir e eu sei quem é você, eu já abro direto. Ou simplesmente para saber realmente o que aconteceu. O que está acontecendo, a pessoa nem é culpada, né? Sim, às vezes a gente nem sabe quem é a pessoa também, mas temos que averiguar, temos que investigar, né? Então é isso, as pessoas ficam preocupadas. Órgão público aqui, mas a gente de vez em quando tem que ter processo administrativo disciplinar. Porque um fala que é uma coisa, o outro fala que é outra coisa. E aí? Vamos averiguar? Olha o cheirinho de advertência aí, hein? Averiguar. Não, quando chega nesse ponto, aí já é uma coisa maior. Mas a gente, infelizmente, já tivemos alguns, porque você tem que ser imparcial, né? Sim. Porque senão fica assim, ela falou isso, você falou isso. Falou, bom, vamos ver. Mas você sabe que quando o Estado, a administração pública precisa se organizar, ela precisa se organizar em todas as áreas, inclusive para punir. E para punir, eu tenho que dar o que o Constitucional manda eu dar. Contraditório e ampla defesa. Exatamente. Né? Para que eu siga o devido processo legal. Para que no final a pessoa diga assim, realmente me pegaram, eu neguei, mas aconteceu. Realmente não era. Não era isso. Não era foi isso. Outra coisa, enfim, né? Mas ainda bem que funciona dessa forma, né? É isso. Vamos para um terceiro ponto agora? Bora. Então vamos lá, que o direito administrativo ele é plurimo, né? É lotado. Então vamos lá. Um outro tópico que eu chamo a atenção em concurso público, e aí também, de novo, independe da banca examinadora, é a definição de quem é quem dentro do direito administrativo, né? O examinador gosta de falar assim, vamos falar aqui de uma autarquia. Eu tenho que saber o que é autarquia. Como, por exemplo, as autarquias em regime especial, agências reguladoras. Por que existe uma ANA? Por que existe uma Anatel, uma ANEEL, uma ANTAC, uma que é minha queridinha, adoro, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Já pensou, Claudine, pegar um ônibus não regularizado, um ônibus que não tem a concessão, que não tem a permissão, que não tem autorização e ocorrer um acidente? Nossa. A primeira pergunta é, onde está a NTT? Né? Alguma irregularidade num avião, onde está a ANAC? Nós precisamos dessas agências reguladoras não apenas para regular, mas para fiscalizar. Pois e é o direito administrativo que traz. Mas elas têm que ser provocadas? Não, né? Não. Elas têm que estar o tempo inteiro fiscalizando, né? Sim. Ao mesmo tempo, não se consegue 100% porque
há um problema logístico, nosso país é continental. Pois é, mas não precisa ser provocado. Por exemplo, como o Ministério Público. O Ministério Não. Público é provocado para ele entrar. Mas ele também pode agir. Não, pode, Mas se a ele regra vê eu vou alguma procurar. coisa, né? Isso, tá. Não, a agência reguladora, ela pode agir de ofício. Usamos a expressão de ofício, né? Mas ela também pode ser ouvidoria, corregedoria. Né? Sim, ela tem. Eu gosto muito de viajar aqui perto do Distrito Federal e de vez em quando eu vou de ônibus. Então, assim, eu vejo a presença deles lá, a NTT. Estão fiscalizando, estão indo atrás. Mas um ou outro episódio escapa a mão como a vida. Sabe? Escapa. Porque não tem efetivo Acontece. suficiente, né? Às vezes é o efetivo. Então, para isso, concurso público. Tá chegando aí. E tá chegando. Concurso para todas as agências. Algumas aderiram Ao CNU. ao CNU, que a Glaucia sabe bastante desse CNU aí que tá saindo. Tá né? chegando. A gente tá tentando, né? Não, e vamos conseguir. Vamos conseguir. Tô falando saber tudo. Saber tudo. Tá. Tô falando Porque tentando tão saber soltando tudo, devagar. né? Saber tudo. Esse cronograma, tão né? soltando devagar, né? Porque, né, é uma novidade. Mas direito administrativo, com certeza. Com certeza, é uma Com matéria... certeza. Não. Com certeza absoluta. Não tem como E algumas não aderiram, como a ANTT. Sim. A Agência Nacional de Transporte não aderiu, mas outras aderiram. Então, assim, nós teremos, né? Eu tô achando que agora, em 2024, ele, na verdade, é fruto de 2023, porque as autorizações saíram agora, né? Sim, muito concurso. Vai ser um ano, assim, maravilhoso de concurso. E se tem uma matéria que estará lá, sem dúvida, é direito administrativo. Nós vamos ter muitos concursos aí ao longo dos próximos anos, né? O pessoal, a hora é agora de se preparar. E direito administrativo não cai. Despenca. Ai, que susto. Ela deu um ênfase, não cai. Eu falei, não, Claudinha. Todo mundo despenca, não tem como. Não tem cai não, como. Despenca. Então é uma matéria que tem que ter prioridade aí para o estudo, né? Sim, você já e pensou? mesmo porque você vai estudar uma vez só para todos os concursos, praticamente, né? Porque praticamente todos caem. O que você faz é se adequar ao seu concurso. Então, por exemplo, Sim, eu estudei direito banca. administrativo, mas se e você agora sabe, a banca? Mas se você sabe, se você entende o direito administrativo, Sim, ajuda como já. você É meio mesmo, caminho andado. como você mesmo falou, você tem que ter essa interpretação. Sim. Por isso que a gente precisa de Jesus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Fica difícil, Porque né? aí ele decodifica todo o direito administrativo e traz pra gente aqui mastigadinho através desses exemplos maravilhosos. Porque tem que vivenciar. Tem. Outro dia eu estava conversando com outro colega que você conhece e a gente já trabalha assim, já tem bastante tempo juntos, Guilherme Juliano, né? Sim, maravilhoso. Passei ali em frente, ele estava dando a aula dele. Eu falei, aí deu um intervalo, fui conversar com ele, né? Falei assim, Guilherme, não mudou nada você. Aí os alunos falam a mesma coisa, isso é ótimo, né? A gente ama o assunto, porque quando a gente gosta do assunto, a aula, ela é diferente. E ele trabalha muito com direito administrativo, Guilherme Juliano. Sim, né? meu querido, é um expert, é um especialista, tá na instituição certa. Já há anos que a gente trabalha aqui, em outros lugares, mas aqui a gente sempre se encontra e conversa bastante, né? Aí aproveitamos para falar, né, sobre alguma novidade de direito administrativo. Olhei para ele olhou para mim e falou assim, nenhuma, porque o assunto é o mesmo. Ou seja, também isso é um ponto positivo para quem vai estudar direito administrativo. Sim, com certeza. Lógico que ele vai ter que estar estudando sempre, fazendo questões. Sim. Mas não vai ser uma coisa maluca, igual a outras matérias que mudam diferente de outras caramba. matérias, que está tendo atualização o tempo inteiro. Então, essa é a necessidade realmente de ter um especialista. Às vezes a gente tem alguns questionamentos, poxa, mas eu senti falta de tal artigo, de tal tópico, e a gente procura mostrar isso realmente para o aluno. A gente trabalha com especialistas, pessoas que realmente estudam todas as bancas, e o fato, às vezes, até de você trabalhar em sala com questões que não sejam daquela banca, é o que você falou logo no início. Banca tem muito costume de copiar uma coisa da outra. Então, quando você pega ali uma questão da FGV com várias alternativas, não quer dizer que não dê para usar pela do Sebrasp, porque só é de certo e errado. De alguma forma, aquelas 5 alternativas, elas podem vir no meio de uma questão dessa. De certo e errado. Então, você já sabendo por quê. Porque eu acho que quando tem aquele tanto de alternativa, você tem que julgar todas elas, se é certo ou errado. Então, você já está, né, eliminando um percurso gigantesco aí. A ideia de ter um especialista é fundamental. A gente encurta, nesse sentido, sim, a gente encurta muito o caminho. A gente não está fazendo atalhos, mas colocando pessoas realmente que sabem como isso é abordado nas provas. Porque assim, você vai dar um curso para determinado concurso, seja qual for a banca, né?
você tem um tempo curto para dar aquilo. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? O especialista vai dar o conteúdo significativo, aquilo que cai mais, aquilo que é mais importante, para aquele determinado concurso. Ou, no caso do nosso essencial, né? Que a gente está focado em o básico, né? Para todos os concursos, também dá o conteúdo significativo que tem sido mais cobrado, né? Sim. Verdade. E você sabe que o nosso tempo é valioso. E isso vale para tudo e para todos. Isso. Então, em sala de aula, quando acaba a aula, né? O aluno vem e aí conversa. E agora, professor, quais são os passos? Agora você vai resumir o que eu já mastiguei para você mais ainda. E como é que faz isso, professor? Agora é você. Senta a bunda. Estuda. Porque o conhecimento isolado, ele é importantíssimo também, Claudine. Nossa, não pode nessa apenas hora que ser você aprende mesmo. Pois é. Você abre a porta, né? Sim, tem que abrir a porta, porque Agora, ele não tinha a chave. Né? Agora, escancarar tem que ser você. E a gente escancara tem que isoladamente. Tem que sair, né? Tem que Passar sair. a porta. Exatamente. Passar do umbral. Que é o portal. Pronto, e vai. Aí tem gente que fica dependente demais, né? Só do outro. Então eu falo assim, não, tem que se atrever. Com medo de tudo na hora e vai. Da prova, né? Na hora, é só você e você. Não tem fiscal, não tem ninguém. Ao contrário, se você estiver fazendo uma coisa errada, eles pegam sua prova. Só tem uma coisa na hora da prova. Se tiver prestado atenção nas aulas, tem a vozinha. A vozinha. Tá tudo ali. Tá tudo ali. É só respirar fundo, né? Acalmar, levantar, lavar um pouquinho o rosto. E vai. Eu tive... já tem um tempinho, dos melhores elogios que eu já recebi na minha vida, não foi em sala de aula, e não foi de aluna, e não foi de escola, não foi de coordenadora, foi da minha filha. Ela veio assistir aula, né? Quando acabou, ela falou assim, queria que você fosse meu professor. Aí eu disse, a sua voz, o jeito que você fala, que você ensina, sabe? Eu prestei atenção. Tudinho. Eu até anotei. Aí eu vi. Olha só. Ela anotou. Ela aprendeu. Eu não sei, Claudine, se ela aprendeu. Ela tem 11 anos, mas ela anotou. E durante a aula eu vi que ela estava... Porque atenção. É isso. A gente tem que conectar. Tudo na vida, na né? Na vida, Claudine. Por isso que eu te falei no começo do podcast, do seu olhar. É isso. Gente, é tão triste conversar com alguém e a pessoa não conectar. É um desrespeito. Gente, eu vou te falar o que é mais desrespeitoso. Você tá conversando com alguém no celular. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Não, e essa geração de hoje, né? Nossa, imagina isso em sala de aula. Às vezes, por exemplo, vamos supor, se eu tô, né? Ultimamente eu tenho acompanhado muito a minha mãe e tal. Aí, às vezes, eu sei que vai ligar e vou receber alguma coisa. Aí eu falo, Cláudio, estou falando com você aqui. Resolvendo. Você tá conversando com a pessoa. É difícil. É um descaso, né? É complicado. Em sala de aula, mais ainda. Né? Mas, assim, eu sou muito elegante nessa parte, né? Eu digo, olha pra mim, me dá atenção. Olha aqui, presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção, porque tem gente que não presta. Eu tinha um professor de matemática na sétima série. Olha, foi duplo isso aí, né? Tem gente que não presta. Eu tinha um professor de matemática, ele falava assim... Né? Metia a mão no quadro. Gente, presta atenção! Que tem gente que não presta. Nos dois sentidos. Não, Claudine, eu vou atrás. Eu quero atenção pra mim. Eu tô ali dando o meu melhor. O meu melhor. Pode ter certeza. Eu entrei em sala de aula, eu me preparei pra isso. Eu estudei, sabe? Eu me atualizei, então eu tô dando o meu melhor. Para um aluno ficar de cabeça baixa a aula inteira. Porque senão você não alcança o seu objetivo, que é a aprovação daquela criatura. Sim. Porque a gente está aqui para isso, também, né, professor? Também. Para os criaturas. E o meu tempo também, Claudine. Eu estou usando o meu tempo e eu quero que ele, sabe, que ele brote. Que alguém diga assim, nossa, professor, aula maravilhosa. Você quer semear, né? Você quer semear. Eu quero. Pois é, tem gente que fecha a porta, aí não tem jeito, professor. Gastando tempo, né? Essas pessoas, elas não entenderam realmente a preciosidade que é o nosso tempo. A gente estudando alguns casos, assim, de realmente aproveitar com maior absorção esse tempo. A gente tem introduzido nas nossas turmas agora, inclusive você já participou de todas elas deste ano. O aluno, ele tem essa questão de
pressão da prova, de chegar no dia realmente ali e ser por mais que você resolve questões, por mais que você faz toda uma rotina de estudos, é diferente no dia da prova. Então, a gente tem buscado trazer para o aluno esse exemplo bem claro do que é a prova. A gente está finalizando as turmas muito antes agora. Então, ali a gente faz um simulado para o aluno realmente. Vamos pegar a turma da Câmara, por exemplo, que é um cargo almejado por várias pessoas. A gente, inclusive, está simulando isso conforme é cobrado prova manhã e tarde, justamente para o aluno sentir na pele o que é aquilo ali. Porque na pele, literalmente. Né? Porque senão não dá conta. Nas costas, fica, puxado demais. Então, você vai, levanta, você já tem toda a pressão daquela cobrança de ter que passar e você passar um dia inteiro fazendo prova. E aí, a gente faz esse aluno, no dia seguinte ele faz essa prova manhã e tarde. E ali, pegando essas dores do aluno, juntamente com vocês, a gente faz uma análise e está trabalhando 2 semanas só com revisão em todos esses pontos mais doloridos do aluno. Então, não tem como, assim, o aluno ele não alcançar uma aprovação se doando perfeitamente para esse período tão precioso que a gente pensou com todo carinho, realmente pegando esses principais pontos. Isso tem funcionado muito. Eu acredito que a gente vai ter um resultado muito jóia. Nós temos alunos aqui na nossa instituição que estão ávidos pelo conhecimento. Sabe, eu vejo pelo olho, eu vejo pela postura, até as canetinhas, que eu sou meio chato, eu olho assim, tá cheio de canetinha, tá estudando. Tá estudando. Sabe? É marca-texto amarelo, aí tem um papelzinho, tem não sei o quê. Eu fico muito feliz. Agora, fico mais feliz ainda quando surge uma dúvida e eles procuram. Eles vão atrás. Por que é isso? Não pode deixar passar a dúvida. Mesmo porque se você tem dúvida, você sabe alguma coisa. Não, ter dúvida é maravilhoso. Agora não tem nada, não tem dúvida nenhuma, você tá boiando, que é uma expressão que eu acho meio feio, mas eu uso. Boiando assim, você fica... Não, tá com dúvida, você não tá boiando mais. Se você tiver com dúvida, você não tá... Porque você tá raciocinando. A dúvida é uma perseguição, é uma, sabe, uma irritação, é um incômodo, e é maravilhoso ter esse incômodo. Agora, se você deixar passar e não resolver, às vezes até é questão de língua portuguesa, eu não lembro agora qual foi a palavra. Foi prescindir. Usei a expressão e tudo, olha, a gente prescinde. Aí a menina, sabe quando o olhinho confessa, o olho confessa, né? Aí eu, o que foi? Eu não sei o que é isso. Eu falei, pois é. E aí é o que eu falo, que o conhecimento não é estanque. Não adianta saber direito administrativo se você não sabe língua portuguesa. Justamente. E se você não sabe, me pergunta, eu vou responder, olha, dispensou, prescindiu, ou imprescindível, indispensável. Então vamos lá, vamos treinar a palavra. Aí na frase estava assim, não prescindir. Complicou demais, professor. Eu já não sei o que é prescinde. Ainda escreveu assim, não prescinde. Aí piora a situação. A FGV que ama essas palavras. Mas não assim, é, né? Mas isso é se preparar. Mas se tivesse feito os exercícios, né, tinha ido lá atrás o que é. Mas você acredita que tem gente que deixa passar? A pessoa lê a palavra, não sabe e deixa passar? Não vai procurar? Não vai ter. Antigamente a gente tinha que parar, ir poder, na estante, pegar o dicionário. Dava mais trabalho. Olhar. Hoje tá tão prático, né? Hoje não, você joga meu Deus, não precisa nem digitar. Rápido. Google já tem toda a resposta, você né? Você nem lembra disso, que você não é desse tempo, né? Não, desse tempo não. Peguei já. Eu tinha que pegar o dicionário. Né? E nem sempre ele estava perto, estava na estante. Mas você acredita que com Maria Clara, minha filha, eu faço isso ainda? Eu tento trazer, né? Eu tento trazer essa questão ainda do físico para ela pegar, ela saber o que é procurar uma dicionário? palavra. Enciclopédia não, né? Não. Cara, porque a gente não, tinha mesmo procurar enciclopédia. Eles têm. Tem escola que ainda adota. Meu pai ainda tinha um monte, assim, né? Às vezes era... mas Barça, era né? legal. Barça. Grande, não, assim, Barça, né? Não, mas eu digo dicionário, porque tem, assim, 5 volumes de dicionário. Não, mas é enciclopédia daquele tamanho. Ainda tenho esses livros dele lá em casa. Muito bom. É isso, gente. Muito bom, professor. Direito administrativo é tudo na vida de uma pessoa humana, tá vendo? Assim, e aí faz um diferencial enorme. Porque faz um diferencial muito grande. Tem que estudar. Tem. Não tem outro caminho a não ser estudar. Melhor estudar com alguém que tem a chave da porta, que é o professor. Você ganha tempo. E numa instituição certa. Você ganha tempo. Ganha tempo. E fazer exercício. Não sabe uma palavra, gente, da língua portuguesa mesmo, vai procurar o que é. Porque isso faz toda a diferença. Agora, Claudine,
Você está dando ênfase, fazer exercício. Não é a primeira vez, desde que a gente começou. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Ixi, eu que vou fazer a pergunta. Eita, e agora? Mediador Jesus Valentim. Mesmo não sabendo o conteúdo, você, Claudine, se atreve a fazer a questão? É uma curiosidade. É melhor você estudar antes. Porque senão você vai falando assim, caraca, não sei nada e isso desanima. Sim. Não é bom. Então, se você está estudando atos administrativos, professor, entendeu? Você estude e procure. Hoje em dia tem tudo quanto é lugar separado por disciplina, por assunto. Então, você procura aquelas questões daquele, não é nem da disciplina, é do assunto que você está estudando. Porque se você fizer o contrário, isso desanima. Desanima. Numa graduação, é bom o aluno estar construindo. Para concurso, tem que ser o contrário. Por que eu estou dizendo na graduação? Porque muitas vezes o professor joga a questão, o aluno não viu aquela questão, não viu aquele assunto, mas ele faz ele pensar. Porque aí o professor, ele está construindo, ele já sabe o que ele deu, sabe que o aluno tem mais ou menos a base e ele vai pensar e o professor não vai trazer o assunto pronto. Mas ali é um outro objetivo, que ele está construindo conhecimento. Quando a gente está na preparação, a gente tem que ter porque tem que ver a questão emocional também. Porque quando você vai, a coisa fica muito difícil, você acaba desistindo e não é isso que a gente quer. Não, então, estude a disciplina, o assunto e procure questões do assunto que você acabou de estudar. Perfeito. Aprovada? Aprovada. Ah, que maravilha. Professor, muito obrigada mesmo pela sua presença, pelas suas palavras, pelos seus exemplos. Eu aprendeu, Glaucia? Aprendi, já consigo fazer até uma provinha, um simulado de direito. Eu ainda não, mas eu aprendi muita coisa. Professor, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante, porque é sempre muito bom poder ouvir de especialistas, pessoas que conhecem o assunto, que gostam do assunto e principalmente de educadores como você. Obrigado pela palavra educador. Quero agradecer não apenas esse momento, mas trabalhar aqui nessa instituição e fazer uma brincadeirinha com você. Você sabe por que Adão perdeu o paraíso? Sim, porque ele não tinha advogado, né? Professor já. É isso aí. É isso. Glaucia, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Claudine, é um prazer. Bom, a gente tem que terminar, né, gente? Não tem jeito, então a gente vai terminar. E é isso, gente. Estamos aqui terminando mais um podcast Uniprocessos, aqui com o nosso professor Jesus Valentim e nossa querida Glaucia, nossa coordenadora de concursos. Se você gostou, dá um like aí. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E é isso. Até o próximo podcast.